Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Bem-vindos! Eu sou Isadora Hoff. Eu sou Leandro Santos. E eu sou a Luísa Moscato. E esse é o podcast Todavia. Esse é um projeto da extensão da Universidade Federal de Santa Maria, idealizado pelo professor Eduardo Vicentini, que tem como objetivo principal divulgar a produção científica na área de filosofia e humanidades. No episódio de hoje, a professora Michele Seixas, doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falará sobre a filósofa francesa Émile de Châtelet. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma grande honra para toda a equipe ter conosco uma das melhores professoras do departamento de filosofia da FSM e te agradecer, né, Michele, por aceitar o convite para ser nossa primeira entrevistada desse projeto Supimpa, né? Eu fico muito feliz, eu é que tenho que agradecer a vocês, Isadora, Leandro, Luísa e Eduardo, né, que está conduzindo todo esse trabalho. Fico muito feliz e me sinto muito, muito honrada de ter sido convidada. Muito obrigado mais uma vez. E para dar início, gostaria de perguntar se você tivesse que escolher algum aspecto da biografia da Émile de Châtelet, qual você consideraria mais surpreendente? Bom, é difícil escolher um aspecto, né? Mas talvez, assim, o mais surpreendente seja o fato de que essa mulher da corte, essa jovem mulher da corte, que estava, digamos assim, com a vida estabelecida na Paris do início do século XVIII, ela era uma mulher da nobreza, tinha se casado com um nobre, já tinha 3 filhos, tinha acabado de dar à luz ao seu 3º filho e, portanto, já tinha, por assim dizer, cumprido com aquilo que se esperava de uma mulher nobre. Ela tenha abrido mão, assim, dessa vida de óperas e encontros e jogos e alegrias, assim, para se dedicar ao estudo. E foi isso que ela fez, assim, contra tudo e contra todos. Com 26 anos, em 1633, a Émile de Châtelet decide que ela vai estudar e o que ela decide estudar é a matemática. Talvez um pouco impactada, assim, pela figura do Maupertuis, que foi o primeiro tutor dela, o primeiro grande tutor dela, que era um matemático, uma espécie de superstar, assim, da corte, mas talvez impactada um pouco pela figura dele, ela tenha decidido começar a estudar matemática sob a sua tutela, e isso mudou tudo na vida dela, porque a partir dali ela começa, né, a voltar seus interesses para a matemática mais abstrata, né, álgebra, geometria, álgebra e depois a álgebra, e para física, para filosofia, para aquilo que é conhecido hoje como filosofia natural e metafísica, e assim ela adentrou no estudo de corpo e alma. E a gente tem essa obra que é concentrada em poucos anos, não chega a 15 anos de vida dela dedicada aos estudos, e a gente tem essa obra ainda a ser descoberta e muito e que toca em todas as questões importantes da época e que ainda precisa ser bastante estudada. Então, eu acho que essa é o aspecto mais surpreendente, assim, que como pode essa mulher ter decidido estudar. Sim, ouvindo tu falar é muito inspirador ver essa potência que ela enxergou nos estudos em meio a uma época, né, século XVIII, em que a mulher era vista só para estar dentro de casa, para cuidar da casa, dos filhos, do marido. Então, a gente sabe que há relatos da influência das mulheres ao longo de toda a história da filosofia, mas também a gente sabe como essa cultura reduz as filósofas a simples figurantes, né? Como é o caso de dizer que a Émile era apenas uma musa ou até mesmo amante do Voltaire. Então, tu poderia esclarecer pra gente qual era a verdadeira relação intelectual que existia entre os dois? Perfeito, Luísa. Essa é uma figura, né, que é passada assim, para nós e a gente ouve falar do Châtelet, quando ouve falar, né,
dela como sendo uma mulher de muitos amantes, a musa do Voltaire, e, portanto, como uma figura menor, como alguém que vivia à sombra das grandes mentes da sua época. Mas isso não é verdadeiro, simplesmente não é verdadeiro. É um conto, um conto de fadas, ao contrário, né, às avessas, porque acaba afastando as mulheres da filosofia e do estudo, que foi criado, é uma figura que foi criada, em especial que foi criado após a morte dela, depois na segunda metade do século XVIII, e que foi intensificada no século XIX e no século XX, até chegar ao ponto de um total apagamento, silenciamento dessa mulher. Mas isso não é verdade por quê? Primeiro porque eles se encontram justamente nesse ano de 1733, né? Que é esse ano de virada em que a du Châtelet ela decide se dedicar ao estudo. E ela chega a dizer, depois que ela se dá conta, isso lá refletindo quase pouco antes da morte dela, ela percebendo que estava com pouco tempo, que ela poderia morrer no parto, ela escrevendo cartas para amigos e para pessoas com quem ela se relacionava, ela dizendo que o quanto ela achava, enfim, ela se arrependia de não ter se dedicado ao estudo antes, ter perdido tempo, digamos assim, com as coisas frívolas. Mas então ela e o Voltaire, eles se encontram, né, em 1733, e o que a gente tem da história e da historiografia é que a admiração nesse encontro ela é mútua. É óbvio que eu imagino que uma jovem mulher de 26 anos, que, digamos assim, não teve a oportunidade de ter, ela certamente teve algum estudo, alguma instrução, porque ela falava 7 línguas, ela era uma mulher que, enfim, só por ela conseguir acompanhar o Maupertuis nas aulas de matemática e álgebra mostra que ela já tinha tido alguma instrução, mas ela certamente não teve instrução universitária, como todos aqueles outros homens desse círculo tinham. Então é óbvio que ela, quando conhece o Voltaire, que era o grande gênio iluminista, poeta, dramaturgo, filósofo, ela deve ter ficado admirada e impressionada. Mas a história também conta que ele também se admirou com as capacidades intelectuais, digamos assim. Então, essa admiração, ela foi, em grande medida, mútua. Então, enfim, eles se reencontram ou se encontram, tem alguma divergência aí, no ano de 1733. E um ano depois, em 1734, o Voltaire está numa enrascada, porque ele escreveu, depois que ele voltou da Inglaterra, ele escreveu as Cartas Filosóficas, é uma série de cartas em que ele compara o regime da França com o inglês, e nessa comparação ele compara o regime político da França com o regime político inglês, ele compara as religiões, enfim, ele arruma encrenca com todo mundo. Do parlamento francês aos padres da igreja, ele arruma encrenca com todo mundo. E ele já tinha passado, por 2 ocasiões, uma temporada na Bastilha, na prisão, e ele não queria ir de novo para a Bastilha. Por ocasião dessas cartas filosóficas, o parlamento francês decide que o Voltaire tem que ir para a prisão. Então ele tem que fugir, ele tem que sair de Paris. E a família da du Châtelet, não só a du Châtelet, mas a família dela como um todo, porque era impossível ele ter ido para o Château de Cirey sem a anuência do marido dela, decide abrigar o Voltaire. Então ele vai lá para o Château de Cirey. A Madame du Châtelet começa a ir, afinal ela era a dona do Château, ela começa a ir para o Château também para, enfim, adequar aquele local para o Voltaire morar lá, até que em 1735 ela decide se mudar para o Château de Cirey, deixar de vez Paris e ir para o Château de Cirey. Ali começa uma colaboração mais intensa. Por que é interessante contar essa história? Porque nesses anos no Château de Cirey, são nesses anos no Château de Cirey que o Voltaire vai se dedicar à popularização da filosofia do Newton. E nesses trabalhos do Voltaire tem a pena da du Châtelet. A du Châtelet ela é colaboradora, se não coautora de muitos desses trabalhos. Por quê que a gente sabe isso? Porque agora eu não vou lembrar e eu não tive tempo de ir atrás, mas eu não sei se foi o Diderot ou o d'Alembert
que escreve uma carta para o Voltaire. O Voltaire tinha mandado um manuscrito para ele, agora eu não sei se foi o Diderot d'Alembert, que escreve uma carta para o Voltaire e diz assim: Voltaire, olha só, pega esses teus cálculos e dá para Du Châtelet corrigir, porque eu não tenho certeza se isso daqui está certo. Então, está documentado. Isso é inegável, que a Du Châtelet, ela escrevia, ela corrigia e ela colaborava intensamente com Voltaire. Então, esse é o primeiro ponto. Ela passar para a história como a amante ou uma figura que está na sombra do Voltaire é cruel e é violento e é falso, certo? Que é falso, é simplesmente falso, porque está documentado que ela colaborava com Voltaire, que eles conduziam experimentos juntos, que a filosofia, todo o aparato científico que foi montado no Château de Cirey, por influência, obviamente, do Voltaire, que tinha encontrado newtonianos quando estava em Leiden, no exílio, porque ele, seguidamente, ele tinha que se exilar, né? Ele arrumava confusão e tinha que fugir de Paris. Então, numa dessas saídas, ele encontra os newtonianos e ele se apaixona pela filosofia experimental. Então, lá em Cirey, eles montam um laboratório de filosofia experimental e eles conduzem experimentos. Mas eles conduzem experimentos numa situação de troca. E o Voltaire tem uma coisa interessante também, nesse texto que está traduzido para o português, que é o Elementos da Filosofia de Newton, o Voltaire, em 3 edições, o Voltaire faz 3 dedicatórias diferentes para Du Châtelet. E ele escreve, ele diz ali que ela, enfim, ela ajudou ele e tudo isso. E numa dessas dedicatórias ele diz que quando eles começaram a estudar, ele tinha a ambição de estar ensinando ela, mas depois, quando ele se deu conta do tamanho do conhecimento dela, ele disse que ele ficou com a impressão que ele era como alguém que quisesse ensinar a gramática a Cícero. Ou seja, olhem a comparação, ele está comparando a Madame de Châtelet com Cícero. E o esforço dele de tentar ensinar alguma coisa sobre física ou matemática para Du Châtelet com a de um simples gramático que quisesse explicar gramática para o Cícero. Então, só isso dá um pouco da dimensão do que era a relação entre os dois. Era uma relação intelectual, em primeiro lugar. É óbvio que deve ter tido alguma relação, teve relação amorosa, mas não se sabe a extensão dessa relação e sinceramente, isso é irrelevante, porque o que importa é a obra desses dois e a obra conjunta desses dois. Então, e isso é algo que ainda precisa ser estudado, né? Muitas coisas já foram trazidas à luz, né, com a historiografia mais recente, mas muita coisa ainda precisa ser estudada para que a gente entenda exatamente onde é que tem a pena da Du Châtelet na obra do Voltaire e onde que o Voltaire contribui na obra dela também. Perfeito. É uma grande injustiça isso que fizeram com ela. Esse apagamento é simplesmente ridículo. Tem textos que o Voltaire mesmo falava sobre ela e ela simplesmente foi apagada. Eu nunca tinha ouvido falar dela a partir do momento que tu me mostrou ela, claro. Exatamente, Dona. Concordo absolutamente contigo. É simplesmente ridículo essa tentativa de apagar uma figura que foi tão importante. E considerando o contexto da época do iluminismo francês, como que tu avalia a contribuição intelectual dela? Ótimo. Isadora, bom, ela... São várias coisas, né? Em primeiro lugar, o iluminismo, a gente tem, assim, como uma dos grandes marcos, a obra do Rousseau, e isso começa a aparecer mais fortemente após a morte dela, na segunda metade do 18. Mesmo assim, a Du Châtelet, ela vai contribuir, porque ela vive ali naquele período de transição, ela vai contribuir de inúmeras maneiras. Uma das maneiras é, por exemplo, o que aparece na enciclopédia. A enciclopédia foi uma tentativa, primeiro começou como uma tentativa de traduzir uma enciclopédia inglesa, pela mão do Diderot e d'Alembert, que eram 2 filósofos iluministas, né?
eles começaram com um projeto de tradução, mas depois eles decidiram encampar um projeto de criar uma enciclopédia que reunisse, olha a ambição, todo o conhecimento humano. Apenas isso. Então, mais ou menos como a Wikipédia hoje em dia, eles queriam criar no século XVIII a enciclopédia. E a enciclopédia, ela começa, o primeiro volume sai em 1751, portanto 2 anos após a morte de Émile du Châtelet, e o último volume sai em 1772, são 35 volumes, mais de 70 mil verbetes. Na enciclopédia, a Madame du Châtelet, ela é citada uma vez, certo? No verbete sobre newtonismo, é citado, se explica lá o que é o newtonismo, essa corrente que na França tenta popularizar a filosofia do Newton contra Descartes, contra Leibniz e assim por diante, e se diz que os franceses podem se valer do comentário e da tradução do Principia do Newton pela pena da Émile du Châtelet. Ocorre que a historiografia mais recente tem mostrado que não foi só ali que tem a citação da du Châtelet, que tem no mínimo mais 12 verbetes que são cópia do texto dela, cópia lá do Fundamentos da Física, que é esse texto de 1740. Então, assim, o que nos diz que se a gente procurar mais, talvez a gente encontre mais coisa da du Châtelet lá. Se os caras copiaram diretamente, cópia direta do texto dela, e não tiveram nem a capacidade de enfim, dizer de onde que vinha, né? Talvez se a gente tiver mais tempo para trabalhar, a gente possa encontrar mais da du Châtelet nessa enciclopédia. Então, esse que foi, assim, um retrato, esse texto, a enciclopédia, essa tentativa, né, esse projeto, digamos assim, de reunir todo o conhecimento humano, é um projeto iluminista por excelência. É o retrato do espírito da época, no sentido de o que nos guia o conhecimento, nós vamos atrás do conhecimento, nós vamos disponibilizar o conhecimento. Ali a gente tem a du Châtelet sendo citada como a comentadora, notem que não é apenas a tradutora, mas é a comentadora do Newton, e também outros artigos, verbetes, que foram simplesmente copiados dela, né, do texto dela. Então esse é um ponto que ela contribuiu. Outro ponto é o seguinte: a du Châtelet ela viveu pouco tempo para... Talvez se ela tivesse tido a oportunidade de viver mais tempo, a obra dela tivesse sido mais difícil de apagar a obra dela, né? Mas o pouco tempo que ela viveu, ela teve algumas alegrias intelectuais, por assim dizer. E uma delas foi ter sido eleita para a Academia das Ciências de Bolonha, em 1746. Bolonha era digamos assim, um reduto que aceitava mulheres, tanto que a Laura Bassi vai ser uma professora da universidade e ela vai utilizar o texto da Émile du Châtelet como o texto Fundamentos da Física, vai ser utilizado como livro-texto das aulas da Laura Bassi. Então, lá na Itália, as coisas eram um pouco diferentes de como aconteceu na França, né? Na França, a Émile nunca foi aceita pela Academia Real de Ciências, ela sequer podia participar das reuniões, ela só podia participar das reuniões públicas, que eram 2 anuais, então ela tinha que, para discutir com os seus colegas, digamos assim, ela tinha que buscar outros meios. Por exemplo, lá no Château de Cirey, que ela criou um ambiente próprio para o estudo. Então, os livros dela foram traduzidos para o alemão, foram traduzidos para o italiano, e ela influenciou, inclusive, não só outros homens, mas inclusive outras mulheres a estudar física, a estudar os fundamentos da física e a utilizar a sua obra nas suas aulas, né? Terceiro ponto que eu acho que a gente pode dizer que ela contribuiu ao seu modo, tá? Porque isso não é um tema que ela tenha enfrentado diretamente, como fez a Wollstonecraft ou a Olive de Gouges, por exemplo, mas ela contribuiu para um movimento que a gente chama hoje de arqueofeminismo,
Antes da Wollstonecraft, antes da Olympe de Gouges, ela escrevia coisas que sobre a educação das mulheres, a injustiça que era a educação das mulheres, sobre a importância do estudo como uma fonte de alegria para as mulheres. Ela escrevia também que uma coisa legal, engraçada, que ela escreve numa carta para o rei da Prússia, ela diz uma coisa assim: talvez existam metafísicos e filósofos que tenham um conhecimento maior que o meu, mas eu ainda não os encontrei. Então ela era muito espirituosa. Ela tinha, e mais, não só espirituosa, mas ela tinha consciência do seu valor. E isso faz diferença. Então, nesse sentido, eu acho que ela contribuiu para esse movimento do arqueofeminismo, no sentido em que ela tinha consciência de que tem algo errado em tu não oferecer igualdade de educação para homens e mulheres, meninos e meninas, por exemplo. Nos últimos tempos, a gente vem tendo uma tentativa de reconstrução mais do que válida, não do pensamento feminino dentro da filosofia. Como que é essa tentativa de reconstrução do pensamento do Chatelet? Quais os desafios que a gente tem nisso? Quais os textos dela já foram traduzidos? Ainda o que há de pesquisar no pensamento dela? A senhora poderia falar um pouco disso para a gente? Claro, Leandro. Bom, tem, como todas as mulheres, né, que esse apagamento dá um trabalho enorme. Por quê? Porque muitos textos são perdidos, muitos textos são... A autoria, ela não é reconhecida. Por exemplo, o Ensaio sobre a Liberdade, se acreditava que era um texto do Voltaire, mas agora se sabe que é um texto dela. Então, assim, tem muita coisa a ser feita ainda, né? Então, a dificuldade de reconstruir esse pensamento se dá justamente porque a gente tem que ir atrás dessas fontes. A do Chatelet tem texto ainda a ser descoberto, que porque junto com a biblioteca do Voltaire, que está em São Petersburgo, muito provavelmente ainda tem manuscritos dela, então tem texto que pode ser descoberto ainda. Uma outra dificuldade é justamente que tu disseste da tradução, a gente não tem texto traduzido em português, então, o que significa que a gente tem muito trabalho para traduzir esses textos. Como a do Chatelet escrevia em francês, a gente tem pouca coisa traduzida em inglês, então tem alguma, em geral, assim, a gente não tem em português, mas a gente tem em inglês. Mas no caso da do Chatelet tem pouca coisa ainda traduzida em inglês. Em 2009 saiu uma coletânea com partes dos trabalhos dela, científicos e filosóficos, mas então a gente tem ainda muito trabalho para conseguir, né, reconstruir esse pensamento, para conseguir ter uma ideia um pouco mais, digamos assim, fiel ao que foi o impacto dessa filósofa no seu tempo. Tem outra coisa também, a má fama que se criou, né, com respeito ao do Chatelet, essa peste de ela era só uma mulher frívola, ou coisas desse tipo, contribuíram para afastar a historiografia séria do trabalho dela. Então, assim, a gente pega as histórias da filosofia e a gente tem uma história que ela é contada seguindo uma linha que passa do Voltaire para, sei lá, para Rousseau, sem citar o nome dela, sem se considerar o pensamento dela. Ou quando se trata, por exemplo, da epistemologia ou da metafísica, passa de Leibniz para Kant, sem se considerar que a gente talvez tenha ali alguém importante para se entender esse período, né? E isso é ruim porque a do Chatelet, ela não era assim, ela não estava pensando isoladamente. A obra dela está em diálogo constante com outros filósofos e pensadores do seu tempo. Não apenas, por exemplo, ela inspirou a Laura Bassi, por exemplo, mas ela também inspirou Kant, que no seu ensaio de estreia, em 1746, vai citar o trabalho de estreia do Chatelet, que é A Natureza e a Propagação do Fogo, que tinha sido publicado só 3 anos antes.
Então, para vocês verem, numa época que não tinha, com todas as dificuldades para se imprimir um livro, se imprimir uma obra, ela já tinha chegado longe, ela já tinha chegado na Itália, ela já tinha chegado na Prússia. Então ela era alguém que fazia parte da intelectualidade e da discussão que estava acontecendo, né? Então, esse apagamento que hoje se reflete no fato de que a gente ainda tem texto a ser descoberto, que não tem tradução para o português, que mesmo a tradução para o inglês ainda é pouco, é incipiente, que a gente ainda tem que editar as cartas, não estão todas as cartas editadas, ele nos faz ter uma visão mais limitada da história. Então, nos faz compreender menos o que aconteceu e como se davam as relações e como essas questões elas estavam colocadas, né? Então, tem muita dificuldade. Tem dificuldade material, que é encontrar as fontes, tem dificuldade linguística, que é ler no original, e não é só ler, às vezes é trabalhar com manuscrito, que é algo que não é algo simples para ser feito, e tem a dificuldade de revisar toda a história da filosofia, porque ela é contada de uma maneira errada, né? Errada e pobre, menos interessante, menos real e verdadeira do que poderia ser contado. Você tem muito mais a acrescentar com o pensamento dela e de outros filósofos ainda no cânone. Com certeza, tem muita... E talvez... não necessariamente que a gente vai ter uma, sei lá, vai se descobrir uma ideia revolucionária, mas vai se contar a história de uma maneira mais fiel e vai se compreender melhor como a história das ideias como as ideias se relacionavam, né? Então, se a gente conseguir isso, já está ótimo. Eu não sei se... Oi, Luiz. Oi, pode falar. Não, eu só ia dizer que lá no Château de Ciré, né, que foi esse lugar que a du Châtelet e o Voltaire viveram por uma década e transformaram num local de intensa atividade filosófica e científica. Ele era... em 1735, teve um matemático italiano, se não me engano, de Veneza, o Algarotti, foi visitar o Château de Ciré, porque era um pouco assim... todas as pessoas que estavam tratando desses temas, elas passavam por Ciré. O Samuel Koenig passou lá, o Algarotti, que é esse outro matemático, passou, os irmãos Bernoulli também passaram. Então, uma série de pessoas que estavam trabalhando com matemática, com ciência natural, com filosofia natural, com física, passavam lá para fazer essas trocas e para trabalhar junto com o Voltaire e com a du Châtelet. E o Algarotti, ele contribuiu, digamos assim, negativamente para a visão que a du Châtelet tem, porque ele escreve 2 anos depois um texto que se chama Newtonismo para as damas, em que ele acha que ele está fazendo, eu acredito que a intenção dele era boa, ele acha que ele está fazendo um elogio a du Châtelet, mas na verdade ele escreve nesse texto de uma maneira um pouco elogiosa, porque ele tenta, digamos assim, mostrar um Newton de uma maneira diluída, como se uma mulher, uma dama, não pudesse compreender a matemática abstrata, a álgebra que está por trás, a geometria que está por trás dos avanços de Newton. Então, às vezes, mesmo com a melhor das intenções, como, por exemplo, a do Algarotti, desse matemático, sendo contribuindo negativamente para a visão que se tem da Madame du Châtelet, porque justamente ela era o contrário disso, ela sabia
ela, quando vai fazer o comentário lá do Principia do Newton, quando vai fazer a tradução, ela melhora o Principia, ela traduz os cálculos do Principia para a matemática mais avançada da época. Então, justamente, tudo que ela não precisava era um newtonismo para as damas, porque isso contribui para a visão de que, vamos explicar aqui tudo bem explicadinho, porque as mulheres elas não entendem, não adianta a gente querer entender o pensamento abstrato. E isso é muito triste. Então, isso só para dizer que isso contribui para embaralhar um pouco essas dificuldades que a gente tem na reconstrução do pensamento da Emily, né? Porque a gente tem até aquelas pessoas que talvez estivessem querendo ajudar, elas estão atrapalhando. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. Essas boas intenções desses homens, me dói. Mas agora, direcionando, prof, para a área mais da filosofia do conhecimento, quais são as questões tipicamente epistemológicas que a gente pode encontrar na obra da Emily? Certo, Luísa. Eu diria que tem... enfim, do modo como eu leio, tá? E assim, minha pesquisa ainda está começando, mas eu acho que tem três grandes questões. A primeira é sobre as fontes do conhecimento, como que as nossas faculdades elas podem validar os métodos da nova ciência experimental. Por exemplo, a Emilie de Châtelet ela vai expressar ceticismo sobre a experiência, mas ao mesmo tempo ela vai dizer lá na dissertação sobre a natureza do fogo que ela vai fazer deduções a partir de experimentos, o que significa que ela usava o método indutivo, o método da ciência experimental dos newtonianos. Então a gente ainda tem que entender como que a experiência ela entra como uma fonte de conhecimento. Do mesmo modo, ela também vai expressar desconfiança na imaginação. Ela vai dizer lá no Fundamentos da Física que a gente tem que desconfiar da imaginação, mas a gente tem que confiar na evidência, que é dada pela experiência, pelos experimentos. Então, aqui a gente tem duas faculdades de conhecimento, né? Percepção, ou experiência, e imaginação, e a gente tem que entender a dinâmica dessas duas faculdades. Ela também vai falar sobre a razão, e aqui a gente tem um ponto muito importante da epistemologia da Emilie de Châtelet, e mais do que a epistemologia, também da metafísica da Emilie de Châtelet. O ponto que a gente tem que entender é como que a metafísica e a epistemologia vão se cruzar aqui. E ela vai defender um certo uso de princípios racionais para nos guiar no conhecimento. Então, todas essas questões acerca de como funciona, de onde que nós tiramos, quais são as fontes do nosso conhecimento, a partir, principalmente, eu acho, da experiência e da razão. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas também da imaginação, do testemunho, a gente vai encontrar isso na obra dela. Claro que num espírito, e isso é importante dizer, num espírito reconstrutivo, porque esse é um modo e é uma opção metodológica minha de como ler a Emilie de Châtelet, que é tentar fazer uma reconstrução utilizando várias obras, não se deter apenas na exegese de um texto, mas usar várias obras e tentar ver, a partir de um tema, tentar reconstruir esse tema. Outra questão interessante é sobre a estrutura do conhecimento, e isso é um ponto que o pensamento da Emilie de Châtelet é o único naquele período, que é a ideia de que a gente não precisa escolher entre Leibniz ou Newton, e nem entre Leibniz, Newton e Descartes. A gente pode pegar o que é melhor de cada um e a gente pode fazer algo que é arrojado, digamos assim, do ponto de vista filosófico, para a sua época, que é tentar olhar a física, dar fundamentos metafísicos. Eu até nem gosto de dizer fundamentos metafísicos, porque eu acho que isso ainda é uma questão em disputa, mas dar fundamentos filosóficos para a física do Newton. Então, isso foi algo que ela tentou fazer, e isso é algo muito arrojado, e é algo que a gente vai encontrar claramente, por exemplo, e o Kant fazendo, alguns anos mais tarde, na Crítica da Razão Pura, né? A gente vai encontrar essa tentativa de trazer, de pavimentar um caminho filosófico
para a física newtoniana. Então, isso é algo que ela está fazendo no Institution de Physique, que é o texto de 1740. Então, sobre a estrutura do conhecimento, como se organiza o conhecimento, também é uma outra questão que vai aparecer. E, em terceiro lugar, são as discussões sobre o método. Qual o método que nos permite alcançar conhecimento em filosofia natural? A gente pode ser bem e no seguinte sentido: as preocupações da Émilie du Châtelet eram em filosofia natural, eram para resolver questões que hoje a gente chamaria de questões científicas, né? Ela queria, enfim, encontrar e compreender e apresentar como resolver a questão da gravitação universal, a teoria da gravitação universal do Newton, queria provar o achatamento da Terra nos polos, a órbita dos cometas e assim por diante. Então, ela estava preocupada com essas questões científicas. A epistemologia e a metafísica, elas são reflexões importantes, porque, na época, refletir sobre essas questões científicas para refletir sobre essas questões, era necessário discutir o método. Então, essas questões sobre o método entram nessa tentativa de dar o fundamento filosófico, digamos assim, para as questões científicas que estavam ocupando a época. Tu pode falar mais sobre o papel da experiência e da razão na epistemologia da Émilie? Claro, Isadora. Bom, em primeiro lugar, assim, a experiência, tá? A Émilie du Châtelet, ela, na época, e a própria palavra experiência no francês da época da Émilie du Châtelet significava tanto experiência como a gente compreende hoje, o conjunto da nossa experiência ou a nossa faculdade de experienciar, quanto também experimento. Então, ela é uma palavra ambígua. E essa é uma questão que também precisa ser trabalhada na obra da Émilie, né? Mas se a gente tomar, então, a experiência, o papel da experiência como sendo o papel dado pela filosofia experimental, ou seja, para aquele tipo de filosofia que tenta introduzir os experimentos como um método também para se alcançar conhecimento, o interessante da obra da Émilie é que ela dá argumentos tanto para dizer que a experiência por si só ela não nos dá conhecimento, quanto para dizer que a experiência por si só nos dá conhecimento. Por que eu digo isso? Eu tenho uma posição acerca dessa controvérsia, eu acho que dá para encaixar. Mas por que eu estou dizendo isso? Se a gente pega, por exemplo, aquela primeira obra dela, a dissertação sobre a natureza do fogo, lá ela é muito interessante a gente olhar os argumentos dela, porque os argumentos muitas vezes eles seguem o seguinte padrão. Ela começa a mostrar experimentos. Olha, eu fiz experimentos com pirilampos, e daí acontece que eu mergulho eles na água e eles continuam luminosos, mas eles não como é que é? Ali é sobre se o fogo tem sempre a propriedade de ter calor e luz. Então ela diz, olha, tem seres que têm luz, mas não têm calor. E daí eu conduzi experimentos com pirilampos, eu mergulhei eles na água, portanto eles perderam calor, mas eles continuam luminosos. Isso prova, e daí ela conclui, isso prova que luz e calor não estão sempre juntos nos seres, certo? Então, assim, ela tem, em várias partes dos argumentos, ela tem ela apresenta tipicamente o uso da experiência ou de experimentos para chegar em conclusões pelo método indutivo. Várias partes da obra ela faz. Mas em outras partes ela apresenta um ceticismo sobre o experimento. Ela diz assim, olha, tal químico fez um experimento com metais e chegou nessa conclusão. Contudo, essa conclusão ela não pode ser chegada assim, porque o experimento ele não foi conclusivo. E ela diz, a gente tem que ter cuidado quando conclui a partir dos experimentos, porque
pode ser que tenha alguma coisa acontecendo ali que a gente não tenha tido condição suficiente de captar, e isso tenha nos levado a uma conclusão errada. Então, ao mesmo tempo que ela, em algumas partes da obra, ela parece claramente utilizar o método indutivo para concluir a partir dos experimentos, e, portanto, ela parece dizer que a gente pode atingir conhecimento por essa via. Por outro lado, ela apresenta alguns argumentos para que a gente seja cético quanto ao uso dos experimentos para chegar em conhecimento. Tem um caso que a Émilie de Châtelet, ela vai dizer que experimentos nos levam ao conhecimento, isso sem sombra de dúvida, que é quando experimentos são usados para contrapor hipóteses de argumentos por redução ao absurdo, que é o seguinte caso: quando, por exemplo, eu tenho uma hipótese, certo? E eu apresento um experimento que mostra que a hipótese é contraditória. Ou seja, eu apresento um experimento que contradiz a hipótese. Nesse caso, ela vai dizer que a gente tem autoridade para concluir no negativo. Então, para contrapor hipóteses, os experimentos eles me levam ao conhecimento. Se experimentos me dão conhecimento no positivo, digamos assim, é algo que a gente ainda precisa investigar, certo? Eu até estava trabalhando sobre isso num texto, vamos ver se esse texto vai sair, mas eu acho que a Émilie de Châtelet, ela é uma filósofa experimental, digamos assim, com uma pitada de sal a mais, certo? Então, ela acha que a gente pode, sim, obter conhecimento pela experiência, desde que a experiência seja regulada, e daí entra o papel da razão, por certos princípios racionais. E daí aqui são quais princípios racionais? O princípio de não contradição e o princípio de razão suficiente, que são princípios derivados da filosofia do Leibniz. Perfeito. Tu falaste um pouquinho agora no final, gostaria que tu falasse para nós um pouquinho sobre a influência do Leibniz. Tu já falou dos seus princípios. Certo. Bom, também lá em 1733, digamos assim, o encontro com o Voltaire, com o Maupertuis, foi um ponto de virada para de Châtelet, porque, digamos assim, em certa medida inspirou ela para voltar sua vida para os estudos, e o Maupertuis em especial para matemática e para álgebra. A descoberta do Leibniz também foi um outro ponto de virada, porque a do Châtelet, ela escreve o Fundamentos da Física, que é esse texto, que é o texto de maior fôlego dela, que foi escrito, primeira versão terminada em 1738, mas ele só vai ser publicado 2 anos depois, justamente por conta do Leibniz. Ela enfim, tem a primeira versão completa, ela envia para o editor, e nesse meio tempo ela entra em contato com a filosofia do Leibniz via o Samuel Koenig, que tinha sido aluno do Christian Wolff. Então ela conhece o Leibniz por essa via do Christian Wolff, e ela, por assim dizer, ela tem ela entra em dúvida sobre a filosofia experimental, ou ela passa a duvidar de que a filosofia experimental ela tenha fundamentos sólidos. Então ela vai enviar uma carta para o editor, que já estava com a edição pronta do Instituições do Fundamentos da Física para imprimir. Ela vai enviar uma carta para ele e vai dizer que ela precisa modificar toda a primeira parte, porque ela, enfim, precisa modificar, então não é para ele imprimir, e ela reformula, ela retira o método do Newton, o método da filosofia experimental como apresentado pelo Newton, e ela coloca um capítulo que é sobre os princípios do nosso conhecimento, em que ela apresenta os princípios do Leibniz, o princípio de não contradição e o princípio de razão suficiente. Então, assim, o Leibniz ele vai representar essa mudança de perspectiva com relação à filosofia experimental dentro do pensamento da Émilie de Châtelet, até onde eu consigo ver. E por que isso? Bom, se a gente olha para o princípio de razão suficiente,
Primeiro lugar. Mas por que eu acho que isso é importante? Porque o princípio de razão suficiente, ele vai dar como um princípio racional, um princípio inato, e, portanto, uma fonte de conhecimento, um princípio que vem de uma fonte de conhecimento, que é a razão, uma fonte de conhecimento própria, que é a razão. Esse princípio, ele vai, por assim dizer, moldar a ciência experimental, ele vai moldar o método que vai permitir manter a ciência experimental de pé aos olhos da Madame du Châtelet. Em que sentido isso? Para du Châtelet, o princípio de razão suficiente, ele vai ser o princípio de todas as verdades contingentes, portanto, de todas as verdades da ciência. Verdades científicas são verdades contingentes. O princípio de não contradição é o princípio das verdades necessárias, certo? No sentido em que ele permite distinguir aquilo que é impossível, aquilo que é possível do impossível. O que é impossível é aquilo que é contraditório. Ora, se eu consigo distinguir o que é impossível, eu também consigo distinguir o que é necessário. O contrário do impossível é o necessário, certo? Só que o princípio de não contradição, ele é insuficiente para a ciência experimental. Por quê? Porque ele só me permite conhecer, digamos, as verdades da matemática. O princípio de razão suficiente, por outro lado, do modo como eu entendo a Émilie de Châtelet utilizando ele é o princípio, e isso é o que ela diz lá no Fundamentos da Física, ele é o princípio das verdades contingentes, na medida em que ele vai dizer o seguinte: tudo que existe, ou em tudo que existe, deve existir algo que torne possível compreender por que algo que existe pode existir, certo? O que isso significa? Significa o seguinte: uma verdade contingente, ela pode existir de vários modos, diferentemente de uma verdade necessária. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados, é uma verdade necessária. Qualquer outro modo de afirmar isso vai ser contraditório. Agora, não é contraditório, por exemplo, pensar que é o Sol que orbita em torno da Terra e não o contrário. Portanto, se eu quero sustentar que é a Terra que orbita em torno do Sol, eu preciso considerar que tem uma razão que torna possível que o mundo seja desse e não de outro modo, certo? É aí que entra o princípio de razão suficiente. Ele vai dizer justamente, olha, tem uma razão, agora vocês vão lá fazer ciência e descubram qual é essa razão. Agora tem uma razão, certo? Então, ele diz, o princípio de razão suficiente do Leibniz, ele coloca um princípio para orientar a filosofia experimental. Na medida em que ele diz, o mundo é inteligível, tem uma razão que explica por que uma verdade contingente ela é como é, façam ciência e descubram qual é essa razão, certo? Outra coisa importante é que a du Châtelet, ela vai sempre se referir ao Leibniz de uma maneira muito respeitosa, diferentemente do Voltaire, né? Se a gente pega o Cândido do Voltaire, a gente tem o Leibniz, a filosofia do Leibniz e a ideia do melhor dos mundos possíveis é motivo de chacota e para não dizer coisa pior. E isso é mais uma prova, eu acho, de que o pensamento da Émilie de Châtelet era independente do pensamento de Voltaire. Ela tinha uma visão extremamente positiva do Leibniz e de como a filosofia do Leibniz poderia contribuir para a filosofia experimental, diferentemente do Voltaire, que, por ser um newtoniano fiel, aceitava toda a filosofia de Newton, inclusive seu método, sem sequer questionar e olhar criticamente para a filosofia do Leibniz. Então, a relação da Émilie Châtelet com Leibniz, ela é única, digamos assim, entre os filósofos experimentais. Sobre a relação, sim, talvez valha a pena dizer também o seguinte, que tem um historiador da filosofia que se dedicou bastante sobre a obra da du Châtelet, que é o Andrew Yannick, da Duke University, que ele diz o seguinte, que talvez a Émilie de Châtelet seja a pessoa responsável por introduzir o Leibniz na França, certo? E isso é algo muito interessante porque, de fato, a França da época ela era dominada pelo pensamento cartesiano e essa influência do Leibniz ela é pouco compreendida. Porque, por exemplo, se a gente pega o Kant, ele vai dizer ao grande Leibniz e coisas do tipo. Mas na França parece, se a gente pega alguns autores anteriores, eles nem davam tanta importância assim para o Leibniz. Então, de onde que vem esse grande Leibniz? Bom, talvez venha justamente porque a Émilie de Châtelet ela foi
a primeira filósofa a dar a importância devida ao pensamento desse autor, né? Prof, enquanto tu fala, eu chego a me arrepiar com a potência científica dessa mulher. E como tu trouxe em outros recortes da tua fala, a forma como o legado intelectual dela é apagado, ao ponto de não terem a vergonha de não reconhecer a autoria dela em algum dos escritos que ela faz. Então, tu poderia comentar um pouquinho mais como um pensamento tão relevante acaba sendo esquecido? Obrigada, Luísa, pela pergunta. É muito difícil, né? Enfim, ter uma resposta para a tua pergunta. E a única resposta que eu consigo enxergar é que ele só pode ter sido esquecido por questões alheias à obra. Porque por nenhum critério interno a obra dela, ela poderia ter sido esquecida, porque ela não foi alguém que escreveu sozinha, não, ela escrevia numa comunidade de filósofos e cientistas, ela não foi alguém que não influenciou o pensamento de outras pessoas, ao contrário, como a gente tem essa hipótese, ela influenciou, ela introduz o Leibniz na França, e isso é interessante porque até o Wolff escreve para ela, para agradecer ela por ter citado o Leibniz. O célebre Wolff, Christian Wolff era uma pessoa respeitada na época. E ele escreve para Du Châtelet para agradecer ela por ela ter citado o Leibniz. Então, ela influencia a leitura, a introdução não só do Leibniz, mas a popularização do Newton contra as visões dos cartesianos, que era ainda o que dominava o continente. Ela influencia outras mulheres, como, por exemplo, a Laura Bassi, lá na Itália. Os textos dela eram traduzidos para outras línguas. Olha a dificuldade que hoje nós temos de tradução. Isso é uma dificuldade para nós, imagina para ela e para a época dela. E o texto dela era traduzido 2, 3 anos depois de publicado, já estava traduzido em 2, 3 línguas. Então, por nenhum critério interno explicaria a exclusão dela do cânone. Só critérios externos mesmo, questões relativas à misoginia, que vão desde ter medo de dar voz a uma mulher, ter insegurança de dar voz a uma mulher, e ter medo de compartilhar os espaços de conhecimento com uma mulher. E isso é muito triste, né? Porque a gente vê que esse tipo de coisa continua e se perpetua. E também é muito triste também pela seguinte razão. Na época dela, ela não foi excluída. Ela foi excluída depois, né? É para nós que essa exclusão aparece. Foi no século XIX que esse apagamento começa. E no século XX é de tal modo difundido esse apagamento que, se a gente pega qualquer história da filosofia, a gente não vê o nome dela, né? Não só ela, mas muitas outras mulheres, isso vai acontecer, é o mesmo padrão. Então isso só pode ser, do meu ponto de vista, isso só pode ser explicado por questões externas à obra dela, não internas, porque ela tem todas as credenciais para ser considerada uma filósofa do cânone, alguém relevante, que contribuiu para a filosofia, para a ciência, para o desenvolvimento do pensamento e assim por diante. Ainda bem que a gente tem tu e outras filósofas que divulgam esse trabalho dela agora, né? Muito, muito importante isso. E para encerrar, a gente gostaria de fazer 2 perguntas mais sobre a tua relação com a filosofia. A primeira é: o que te levou a fazer a filosofia? Olha, Isadora, essas perguntas são bem, bem difíceis. Mas, bom, na filosofia eu entrei por acaso, mas eu não acho que eu fiquei por acaso, digamos assim. Eu tinha lido o Mundo de Sofia, eu adorava ler, né? Óbvio, é muito difícil alguém que entre na filosofia que não tenha lido, que não goste de ler, né? É quase que condição para a pessoa entrar no curso de filosofia. Mas eu tinha lido o Mundo de Sofia, sei lá, quando eu tinha uns 15 anos, eu tinha adorado e tudo. Mas
Na verdade, eu comecei a fazer um curso de jornalismo, mas eu não sei, eu não sei se foram os meus colegas, eu não sei se foi o ambiente, eu não sei. Eu sei que eu não me achei no curso de radialismo, e daí eu pensei, não, então eu vou ficar 6 meses, eu vou trancar o curso, eu vou pensar o que eu vou fazer. Daí eu comecei a pensar, né, o que eu posso fazer? De repente eu vou fazer uma licenciatura, porque eu queria ser professora também, eu queria ser jogadora de vôlei, eu queria ser radialista, eu queria ser professora, tá? Então, o que eu posso ser de professora? Talvez eu fui meio que por exclusão e deu, filosofia, eu acho que é bem legal filosofia, eu gosto, eu já li muito Sofia, afinal, né? Então eu acho que eu vou gostar. E daí o que aconteceu? Lá na URGS eu tive, antes disso, né? No meu ensino médio, eu fiz o ensino médio técnico, eu fiz processamento de dados. E a gente tinha aula de lógica em processamento de dados. Eu aprendia Pascal, COBOL, todas essas coisas que não se usa mais, mas lógica, muita lógica. E daí, no meu primeiro dia de aula na filosofia, eu topo com a professora Silvia Altman, dando aula de lógica. E daí eu adorei, eu simplesmente pensei, é aqui que eu vou ficar e ninguém me tira daqui, porque junta tudo, junta a lógica, junta a leitura, as pessoas são muito legais, eu adorei as pessoas que eu encontrei lá, os meus colegas, as minhas colegas, enfim, tive a sorte também de ter tido esse encontro com a professora Silvia, que é uma pessoa muito inspiradora para mim, foi minha orientadora no mestrado, no doutorado depois também. Enfim, e daí eu fui ficando e fiquei. Então, o que me levou foi um monte de acasos que me levaram e que agora eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa a não ser isso. Eu acho maravilhoso isso, que a maioria das pessoas que a gente conhece no curso não estavam ali como primeira opção a filosofia. Sim. Mas muitas se mantiveram, inclusive eu fui uma dessas pessoas que simplesmente se apaixonou pelo curso e não quer mais, sabe? É maravilhoso essa descoberta, assim. E ainda bem que tu ficou, prof. Ai, sem dúvida. Isso é interessante mesmo, porque a filosofia é o tipo de coisa que a gente, enfim, quem tá de fora, assim, pensar, mas o que é isso? O que vocês fazem lá? Só que quem tá dentro é uma espécie de paixão mesmo, e a gente não consegue se imaginar fazendo outra coisa. Uhum. E a segunda pergunta, para fechar, que é, ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas? Tá, essa pergunta é difícil também. Mas eu consigo pensar o seguinte, 2 tipos de razões, tá? Uma razão, e eu acho que a gente tem que enfrentar, e acho que a gente que nós temos todas as condições de responder, é uma razão que apela para um valor utilitário, que é simplesmente o seguinte, olha só, fazer filosofia nos torna, isso é verdadeiro, mais curiosos, perspicazes, criativos, e isso pode ter reflexo em diversas áreas. Tá, mas daí vocês vão perguntar, mas da onde que tu tirou isso, professor? Que evidência que tem para isso? Bom, a gente pode pensar, por exemplo, em alguns cursos, alguns cursos em algumas universidades de tecnologia de ponta, como o MIT, que investe em uma formação de humanidades para os seus engenheiros, médicos, cientistas, matemáticos, investe em uma formação de qualidade em humanidades. Mantém ao lado dessas disciplinas de engenharia, de computação, de matemática abstrata, também uma formação em humanidades. E qual que é a justificativa para que essas universidades de ponta invistam numa formação em humanidades? Bom, a justificativa é que isso dá lucro, porque torna esses profissionais melhores profissionais, certo? Torna esses profissionais não só mais empáticos, digamos assim, mas também com um espírito crítico, com habilidades que vê nas humanidades um modo, um meio para se trabalhar habilidades que só uma formação ampla pode dar, certo?
Então, esse é um primeiro tipo de resposta que eu acho que dá para dar. Um outro tipo de resposta é dizer o seguinte, olha, uma sociedade que escuta a verdade, democracia, justiça, o que é o amor, e essas questões, esses problemas típicos da filosofia, ela é uma sociedade melhor. Porque ela é uma sociedade que valoriza uma capacidade que nos, por assim dizer, nos dá um anticorpo contra que a gente caia muito facilmente em discursos populistas, em fórmulas fáceis, em mitos e mitologias de salvação de qualquer ordem, seja ela religiosa ou política. Né? Então, a gente tem uma sociedade melhor quando a gente para pensar, ou a gente se dedica para pensar em algum momento das nossas vidas sobre o que é democracia, o que é justiça, ou, sei lá, sobre o que é o amor e coisas desse tipo. A gente vai ter uma sociedade melhor, porque a gente está exigindo que as pessoas deem razão para as suas crenças e para aquilo que... E elas desenvolvem essa habilidade que qualquer estudante de filosofia no primeiro semestre é exigido, que é, tu quer sustentar uma tese? Legal, mas qual é a razão para sustentar essa tese? Na esteira dessa resposta, eu acho que a gente ainda pode dizer o seguinte: para além de qualquer valor utilitário que tenha, seja lá porque a filosofia nos vai dar habilidades para ser melhores engenheiros e ganhar muito dinheiro, seja porque a filosofia vai tornar a nossa sociedade melhor, que vai garantir a sobrevivência da democracia. A gente pode, daí fazendo uma referência novamente a Émilie de Châtelet, a gente pode dizer o seguinte, que conhecimento ele tem valor por si mesmo. O conhecimento é um modo de atingir a felicidade. E ele é um modo fácil, inclusive, de atingir a felicidade, porque ele é um tipo de caminho para a felicidade que não depende dos outros. Outros caminhos para a felicidade, por exemplo, o amor, dependem de outras pessoas. Mas o conhecimento não, certo? Então, a prática atenta, o estudo, são um caminho para a felicidade, portanto, são algo que tem valor em si. Então, eu acho que, olha, essa pergunta é muito difícil, mas eu acho que a gente pode dar, no mínimo, e é isso que eu vislumbro, esses dois tipos de resposta a essa pergunta. Não teria resposta melhor que essa que tu deu. Muito boa. Perfeito. Muito boa. Não tem nem palavras para dizer. Assim, é inspirador. Me arrepiou aqui. Jesus. Ai, queridos, eu fico feliz. Então, é isso. Muito feliz. Acho que é isso, professora. Agradecer novamente pela tua disponibilidade em vir conversar com a gente, falar sobre a Émilie de Châtelet, essa incrível filósofa que foi simplesmente apagada e agora a gente está redescobrindo ela. É muito importante isso. Muito obrigada. Eu que agradeço muito o convite. Acho que esse projeto de extensão do professor Eduardo é essencial. Parabéns para vocês que encararam esse desafio e longa vida ao Todavia, porque é um projeto necessário. Assim, a gente precisa conversar com a sociedade, a gente precisa entrar no debate público, a gente precisa mostrar o que a gente faz na universidade, e parabéns para vocês. E muito obrigada.